Olá, que a paz seja com você, tá tudo bem? Bom, eu alguns dias atrás tinha prometido fazer uma série sobre Jesus, a sua obra e os benefícios dela para mim, para nós. E tenho que me redimir, me pedir perdão para vocês, porque já se passou bem mais de uma semana desde o vídeo que eu gravei. E, bom, eu estou retomando aqui e quero hoje falar um pouco e dar um pouquinho de ênfase sobre a pessoa de Jesus. Por isso eu quero ler no Evangelho de João, no capítulo 1. E aqui diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Meu querido, você que porventura venha assistir esse vídeo, eu queria pontuar aqui hoje, com base nessa leitura que a gente fez, sobre a pessoa de Jesus com um pouquinho mais de ênfase. A questão de Deus, ela é uma questão que não há muito o que se discutir, porque é um ponto um pouco igual entre religiões do mundo inteiro. Deus, né? Então, essa questão de Deus, eu não vou entrar nos pormenores dela, mas ela é meio uno entre as religiões. Porém, o que é bastante determinante, e eu assim poderia dizer para você que é o que difere o cristianismo
e o verdadeiro cristianismo também, é sobre a pessoa de Jesus. Nós somos oriundos da Reforma Protestante, nós somos luteranos, especificamente somos luteranos renovados, porém nós estamos alicerçados nas principais doutrinas da Reforma Protestante. E a pessoa de Jesus, a obra de Jesus e o benefício dela para os homens sempre foi o ponto de discussão principal, se é que assim a gente possa dizer. Os outros assuntos, eles nunca tiveram tanta ênfase e tanta divergência como o assunto sobre a pessoa de Jesus e a sua obra. Porém, o que eu queria falar para você hoje aqui sobre a pessoa de Jesus está basicamente voltado para aquilo que a gente acabou de ler, sobre a sua pessoa. E a leitura que a gente fez aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 15, na verdade até o versículo 18, me perdoe, fala que Jesus, em suma, Jesus é Deus. Ele era, Ele é e Ele sempre será. E isso é o que eu queria pontuar aqui de maneira bastante mais clara para você hoje. Jesus, ele não é um simples personagem como qualquer outro, ou uma pessoa bem instruída, inteligente, como qualquer outra pessoa. Mesmo ele se fazendo homem, e esse vai ser um assunto para um outro vídeo, mesmo ele se tornando homem, mas ele não perdeu a sua divindade. Ele se fez homem, mas ele era Deus, ele é Deus e continuará sendo Deus. E eu queria afirmar isso aqui para você. Jesus é Deus. A leitura que nós fizemos aqui é apenas uma das passagens que aponta isso para a pessoa de Jesus Cristo. Eu poderia dizer muitas outras passagens, mas para não fazer com que o vídeo para que o vídeo não fique muito longo, eu quero me ater apenas nessa passagem. Veja, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso está no versículo 1 e no versículo 12. Isso aqui mostra de uma maneira muito clara de que quem Ele é. Ele é Deus. Jesus Cristo, para nós cristãos, Ele é Deus. Ele sempre foi desde a eternidade e sempre será desde a eternidade. E Ele é para nós o Deus Salvador. A leitura que a gente fez aqui, e eu queria de modo assim bastante rápido comentar, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, é o verso 3, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então isso aqui mostra a presença clara dele, a presença divina dele, né, poderia assim melhor dizer, na obra da criação. Ele estava lá e, como afirma o apóstolo João, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele é Deus. E o versículo 18 diz que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, esse conceito de divindade da pessoa de Jesus Cristo, ele é muito mais profundo do que eu estou aqui colocando para você. Mas eu queria, de modo assim bastante amplo, baseado na passagem que a gente leu das Escrituras, uma dentre tantas outras que eu poderia afirmar para você, é que Ele é Deus. Sempre foi, Ele continua sendo
e sempre será desde a eternidade para a eternidade. Ele é Deus e Ele há de continuar sendo. E Ele é, de modo muito específico para os cristãos, o Deus que se fez homem para nos salvar, para realizar a obra da salvação, para nos redimir dos nossos pecados. Isso diz respeito à obra dele. Ele veio como luz, nós estávamos em trevas, e ele veio como luz resplandecer sobre as trevas, e aqui mostrou no versículo 5 que as trevas não prevaleceu contra ela. Está mostrando a obra de Jesus e o benefício disso para nós. Bom, o benefício disso para nós é que para os que creem lhes são dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não éramos e nenhum homem o é por natureza, filho de Deus. Todo ser humano precisa passar pela experiência do novo nascimento. Essa experiência do novo nascimento é também chamada por Jesus Cristo, num outro capítulo do Evangelho de João, de nascer da água e do Espírito. E essa experiência é a experiência em que o homem é inserido na família de Deus e se torna filho de Deus. Veja, o versículo 12 diz que: mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então esse é o benefício da obra de Jesus por nós, o Jesus que é Deus. Meu querido, Deus abençoe você, que Jesus Cristo possa se revelar a você e você possa conhecê-lo ainda mais. Então, esse era o assunto que eu queria abordar um pouco hoje aqui nesse vídeo, tá bom? Deus abençoe a sua vida e tenha um dia maravilhoso na presença dele. Tá? Um grande abraço, até o próximo.